certeza existe. Mas é que existem muitas. E eu acredito que a grande maioria das mulheres são realmente muito boas pessoas. Sabe? Mesmo para relacionar, não num conceito amoroso, mas pra você ter ela como amiga às vezes, pra você ter um conselho. Sabe? Poxa. E esse cara tem uma versão de uma coisa que fatalmente é muito boa. Isso aí não há dúvida. Ó, vocês que estão me ouvindo aqui, câmera, feche minha aqui. Ó, vocês que estão me ouvindo aqui, mulher faz bem para homem. Pode fazer esse corte. Pode fazer esse corte. Isso a medicina mostra muito claramente. Eu tô nessa fita também, concordo plenamente. A medicina, a sociologia, me envolvi com mulheres maravilhosas na minha vida, mulheres... pronto. E é isso. Pessoas boas ou ruins, tem de tudo que é sexo, de tudo que é tipo, mas assim... Homem solteiro acaba ficando... Gente, tem mais problema com droga, tem mais doença mental, se cuida menos, morre mais cedo, tudo de pior acontece com homem solteiro. Ah, mas tem exceção? Sim, tem as exceções que justificam a regra. Eu tô falando de epidemiologia. Em média, homem casado, desde que o casamento seja bacana, cara, se cuida mais, vive mais, é mais feliz, tem mais segurança emocional, esse apoio emocional, cara. Eu, não sei vocês, cara, quando eu tava com alguma questão emocional, eu muito sozinho, em casa não tinha validação, lembra? Meus irmãos muito mais velhos, minha mãe encostava numa amiga. Amigo, meu, você conta um negócio emocional pra ele, às vezes ele quer contar uma piada pra te distrair do negócio, mano. Entendeu? Ou quer te levar pra beber, né? Não quer ouvir. Não, já passei situações extremamente constrangedoras com amigos queridos, não é dizer amigo querido, pô, eu gosto do cara, mas na boa. Truta mesmo, né, irmão? Eu gosto, mas eu ia encontrar numa mulher. Então, a verdade é essa, bons relacionamentos, me permite fazer esse parente, porque todo lugar que eu vou, eu acabo desviando o assunto pra falar disso. E aqui eu nem vou desviar muito do assunto. Esse cara é bom, né? Que é o estudo de Boston, que mostra que... Um estudo interessantíssimo, cara. Segue pessoas desde a década de 30 até hoje. Eu lembro que eu falei isso uma vez. Falei, doutor, você tá mentindo. Já morreu tudo, década de 30, caramba. Então, quase 100 anos, né? É, assim, a duração do estudo, né? É o estudo mais longo a respeito da felicidade. Ele é conhecido isso, como o estudo mais longo a respeito da felicidade, né? Estudo de Boston, lá em Harvard. Porque segue não só as pessoas, mas segue as famílias e os descendentes. E aí foram ver quais fatores mais ligados à felicidade e satisfação com a vida. Aí foram pesquisar, será que é um nível socioeconômico? E lá eles entrevistavam, né, trabalhadores em trabalhos simples lá em Boston e estudantes e pessoas formadas em Harvard. Perceberam que não tem nada a ver com satisfação com a vida, isso aí, ocupação que você tem, né? Eu imagino que lá a gente está num ambiente, num país desenvolvido, etc. Talvez isso possa mudar um pouco no Brasil, de acordo com a ocupação que você tem em um país subdesenvolvido. Mas ok, vamos em frente. Será que tem a ver com o nível socioeconômico? Guardados os limites da escassez, também não tem muito a ver. Felicidade e satisfação com a vida. Foram ver com raça, também não tinha a ver. Foram isolando tudo, sexo não tinha a ver. Quando foram ver qual é o fator mais relacionado à felicidade, quase determinante para a satisfação com a vida e felicidade, a qualidade dos vínculos que você forma ao longo da vida. Eu já ouvi falar desse estudo, é muito bom, inclusive. Que você tem que ter pelo menos uma pessoa, né? Pelo menos uma pessoa de cumplicidade forte, né? E essa cumplicidade, gente, esquece sucesso e like na rede, amigo de rede. A gente está falando de cumplicidade. Aqueles vínculos primários que geralmente é a família e aqueles amigos queridos com os quais a gente pode contar, com os quais a gente pode ter cumplicidade, que a gente tem um ombro ali para escorar. Isso é o mais importante. É o mais importante para a felicidade e satisfação com a vida. Aí a gente volta, dei aquele desviado do assunto para falar disso, né? É óbvio que a relação conjugal é talvez a mais importante de tudo. Acho que começa com a relação que você tem com os pais. Na adolescência prevalece muito a relação com os amigos. No início da vida adulta é com o seu parceiro, sua parceira e com seus filhos. Isso é o mais importante. E com aqueles amigos queridos que a gente carrega ou desde a infância, a gente vai fazendo outros ao longo da vida. Por isso que o dia que eu vou escrever um livro a respeito disso, e o tema vai ser a felicidade está nos outros. Sabe essa coisa? A felicidade você tem que encontrar dentro de si. Eu entendo até esse ponto de vista, sob um certo ponto de vista, isso aí pode ser muito verdadeiro. Mas parece que a verdadeira felicidade e satisfação com a vida está nos outros. E aí a gente volta ao que a gente estava conversando aqui. Pega um cara como esse, que teve um ressentimento numa determinada época, como eu tive, como o Joel teve, deixou bem claro aqui. Tem esse ressentimento alimentado. As coisas começam a fazer sentido na cabeça dele, até porque ele só recebe isso. E quando a gente recebe uma coisa, gente, que está em consonância com os nossos sentimentos, cara, aquilo lá grava na nossa mente muito fácil.
Fixado. Essa é a verdade. Aquela coisa, sabe, a gente acredita no que quer acreditar. Então o cara quer acreditar nisso, acredita mais ainda. Eu fico pensando, cara, no que esse cara tá se privando de viver em bons relacionamentos, cara. E assim, doutor, 100% verdadeiro isso aqui, ó. Nós todos somos produtores de conteúdo aqui. Todo produtor de conteúdo sabe com 100% de certeza os afetos que estavam vendo, os ressentimentos que estavam vendo. Todos. Quando você produz o seu conteúdo, você sabe os ressentimentos que você está movendo dentro das pessoas. Porque se a gente produz conteúdo, e se a gente é bom nisso, vocês são mais do que eu, né? É porque a gente sabe, de alguma maneira, mexer com os afetos das pessoas. Exatamente. Vai da nossa índole se a gente vai mexer nisso pro positivo ou vai mexer, independente positivo ou negativo, só para ter alcance. Né? Eu tento não me vender a isso. Eu tento tudo que eu falei isso pro Joel até, cara, qualquer tema que aparece, a primeira coisa que eu penso, cara, no que isso pode ajudar a vida das pessoas, eu vou fazer um vídeo a respeito disso, né? E assim, cara, é muito doido isso, porque você, de novo falando esse negócio das mulheres aí, você generaliza coisa para um gênero inteiro e, como você disse, você perde uma oportunidade, e muitas oportunidades de ver coisas muito boas, velho. Joel, graças a Deus, eu falo com muita humildade isso, e quando eu falo graças a Deus é o pé da letra, eu considero uma graça divina a esposa que eu tenho. Sim, eu falo isso, falei até no dia do casamento isso, sabe, eu acho que ter ela do meu lado quando eu vou dormir, quando eu acordo, é assim, é Deus me falando, ó, lembra que eu te amo, que ela tá aí, ó. É algo assim, sabe? Eu olho assim, cara, é não me deixar esquecer que Deus me agraciou, Deus me ama, Deus cuidou de mim, ter ela do meu lado. Eu passei por relacionamentos muito ruins. Nossa Senhora. Eu passei. Assim, eu tive vários relacionamentos, alguns muito ruins. Eu não vou entrar em detalhe, porque talvez você pode chegar na pessoa, a pessoa pode até vestir a carapuça, até com razão ou não, mas enfim. Eu passei por relacionamentos muito ruins. Aí você pergunta, Fernando, você passaria tudo de novo se você soubesse que no final, no efeito borboleta, se fosse encontrar a tua esposa, eu passaria por tudo de novo. Agora, se eu ficasse alimentando o ressentimento dos meus relacionamentos ruins, que eu tive relacionamentos muito ruins mesmo, poxa, eu podia me privar de um relacionamento maravilhoso que eu tenho, que faz muito bem pra mim. Isso que a gente não pode deixar ser alimentado nos jovens. E isso tem me deixado muito puto, cara, que é a falta de responsabilização das pessoas na relação. Ah, isso é interessante conversar. É mais fácil, tipo assim, ó, você não ter dado certo com uma mina e você jogar a culpa nas mulheres do que propriamente você não ter dado certo, refletir, responsabilização, saber que é uma culpa da dinâmica que aconteceu ali, não necessariamente. Às vezes a pessoa é ruim também, mas não tem problema. Você tá no meio da dinâmica e você tá deixando aquilo acontecer de certa maneira. As pessoas se responsabilizam mais. E aí dá aquele negócio do seguinte: você abre qualquer. Você termina um namoro mal. Você termina acabado. Aí você vai procurar no YouTube coisas pra você dar uma aliviada, uma terapeutizada e tal. Você vai nos comentários, o que a pessoa tá falando? Eu me envolvi com um narcisista. Eu me envolvi com um bipolar. Eu vivi 6 meses com um narcisista, 2 anos com um narcisista e tal. Sabe o que é isso? O cara não quer se responsabilizar pela parte que vale, pela parte dele no conjunto, na construção, na dinâmica, exatamente. E aí é muito mais fácil você pegar e falar assim, ó, eu sofri isso com uma mulher, então nenhuma mulher presta. Eu sofri isso com homem, então nenhum homem presta. Saca? No caso das mulheres, é que elas sofrem muito mais com essas paradas do que a gente, né? Vamos colocar isso de fato também. Mas eu vejo que me falta... tá faltando responsabilização. A meia-culpa, né? Minha meia-culpa. Assumir sua meia-culpa, né? Aí, Robertinho, assim, não foi legal? Foi ruim? Foi. Eu vacilei também, ela vacilou. É bom usar de aprendizado isso. Ela falou coisas tal coisa, eu deixei isso acontecer, eu fiz um auto-sacrifício que eu não precisava fazer. Sabe, cara, eu tive relacionamento que a pessoa me deixou no meio de uma depressão. Eu vou responsabilizar as mulheres por conta disso? Não. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu aprendi. Eu aprendi lições com isso. Eu me responsabilizei pelo que eu fiz. Foi um processo, mas eu sou responsável. Eu não vou chegar lá embaixo no comentário e falar, me envolvi com uma narcisista. Não. Entendeu? Então, falta responsabilização, cara, das pessoas, e aí é mais fácil você jogar no gênero, né? Você jogar é isso. É jogar no gênero mesmo, né? Tipo assim, toda mulher é desse jeito.
Você teve experiências ruins e aí você joga que tudo é desse jeito, Mas toda a família é desse jeito. sabe, porque é difícil, você precisa ter primeiro, um certo grau de humildade e de pegar assim, cara, eu levei a pior. Eu levei a pior, eu sofri e isso é responsabilidade minha. É difícil você ter essa humildade, né? Ter coragem de aceitar. É preciso uma coragem. Ter peso, falar, porra. Porque você olha pra você, né? Gostei dessa palavra, é mais que humildade, é coragem. Acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um vídeo no meu canal que talvez seja o mais visto, acho. Um dos mais vistos. Então, a última vez acho que tinha 1.500.000 visualizações, que é como lidar com pessoas difíceis. E uma das coisas, se não é a primeira, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, cara, ninguém faz. Se você é um adulto capaz, eu pontuo desse jeito. Se você é um adulto capaz, ninguém faz com você o que você não permite. Para pra pensar nisso, ó. Eu vi que vocês estão olhando pra cima, assim. Se você é um adulto capaz, não é? Salvo sobre uma coerção física. Mas ninguém faz com você o que você não permite. É porque você pode justificar isso, tipo assim, mas é verdade. A verdade é essa. Pode justificar em que sentido você pensou, Ricardo? Deixa eu sei lá, eu fiz ela tal, mas é pela minha família. Eu fiz, mas era porque eu não tinha condição financeira. Você pode encontrar algumas... porque fui manipulado, eu fiz porque foi com meu filho. Mas a verdade crua é que, realmente, se você é um adulto capaz, você tem capaz de resolver, né, de aceitar qualquer situação. Aí entram muitas coisas. A gente vem conversando aqui muito de formação dos nossos afetos ao longo da vida. É lógico que uma pessoa que sofreu muita rejeição, uma pessoa que não teve a formação dos afetos de maneira adequada, que não teve validação lá naquela primeira infância, que não teve aquele porto seguro em casa, tal, se torna uma pessoa muito mais vulnerável a, de fato, pessoas más e manipuladoras. Sim. Claro. Isso acontece. Né, isso acontece. Mas até para essa pessoa, Rodrigo, a melhora dela passa por essa coragem e humildade para assumir. Cara, eu deixei isso acontecer. Agora, por que eu deixei isso acontecer? Vamos resolver isso em mim. Esse é o ponto. Que é a única coisa que você pode fazer. É a única coisa que você pode fazer, exatamente. Outro, tá ligado? Você não vai mudar o outro e também o universo não vai conspirar para você nunca encontrar pessoas ruins na tua frente, nos seus relacionamentos. Então, o caminho tá se fortalecer mesmo. Você acha que o microfone te ajudou a resolver esses problemas?